Todos os dias você tem uma nova oportunidade de se aproximar de Deus. Deixe Ele inspirar suas manhãs para buscar a direção correta. Isso é Começando Seu Dia com Deus. Começamos. Prezados irmãos, amigos, todos que me acompanham neste canal, Pastor Reginaldo, Comunidade Cristã, Projeto Semear, muito bom dia. Eu estou aqui mais uma vez, hoje dia 15 de julho do ano de 2025. Estou aqui mais uma vez, ontem era para nós termos gravado o programa, o primeiro da semana, onde nós começaríamos a fazer apenas na parte da manhã, o Começando o Seu Dia com Deus, mas por questões de saúde eu não pude fazer o programa. Mas estamos aqui hoje para a glória de Deus e eu quero falar com você uma sequência de assuntos que eu venho falando sobre fé. E hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o tema Amar a Deus pelo que Ele é. Isso é uma reflexão profunda e tocante, e não apenas amar a Deus pelo que Ele faz por nós. É o cerne de uma fé madura e de um relacionamento verdadeiro e íntimo com o Criador, nós sabermos separar as coisas. Ele é Senhor, é dono das nossas vidas, Ele é capaz de tudo, Ele é capaz de nos dar, é capaz de nos tirar, e a vida fala, a Bíblia fala que é Ele que dá a vida e é Ele que a tira. Então, o cerne de uma fé cristã é justamente nós sabermos dividir, amar a Deus pelo que Ele representa para nós, e não pelo que Ele pode fazer ou pelo que nós podemos receber das suas mãos. Porque é muito fácil amar a Deus quando as bênçãos transbordam nas nossas vidas, quando a nossa saúde é extremamente perfeita e quando os nossos caminhos são planos e sem nenhum tipo de obstáculo. Mas o verdadeiro teste do nosso amor, da nossa forma de servir a Deus, está justamente como nós nos posicionamos diante dele quando a vida nos apresenta vales escuros, perdas dolorosas e desafios aparentemente intransponíveis. Existem alguns de nós que exatamente levam uma vida de fé em Deus quando as coisas estão às claras, mas quando a vida começa a lhe apresentar um capítulo escuro, um capítulo que a pessoa não vê saída, começa-se então um sentimento de desordem e a pessoa começa a culpar a Deus porque não cuidou dela, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu eu perder isso. E principalmente quando se trata de entes queridos, alguns ficam extremamente revoltados com Deus. E a Bíblia, ela nos convida repetidamente a um amor que transcende qualquer tipo de circunstância. Se nós pensarmos apenas em um personagem da Bíblia, que é Jó, esse homem, ele perdeu tudo. Perdeu sua família, sua fortuna, sua saúde. Poderíamos dizer que esse homem apenas não perdeu a vida, mas ele ficou lastimosamente com um pedaço de caco de telha nas mãos para coçar as suas feridas da pele. Então esse homem apenas não perdeu o ar que ele respirava, mas ele estava em uma situação comovente e aparentemente os próprios amigos diziam que ele estava nesta situação porque ele tinha pecado contra Deus, e o pecado dele é que trazia então esta maldição na vida dele. A mulher olha para ele e fala para ele: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ou seja, Deus para algumas pessoas é como se ele servisse para ser um guarda-costas. No momento em que falha, eu quero demiti-lo da minha vida, mais ou menos assim. E mesmo em meio à dor excruciante de Jó, ele declarou a seguinte frase:
nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ele estava dizendo da seguinte forma: eu nasci até mesmo sem roupas. Eu não tinha nada. Quando eu vim ao mundo, o que eu consegui foi Deus que me deu. E quando ele fala, nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei, ele fala, o Senhor Deus e o Senhor tirou. Ele estava dizendo, eu sou apenas um mordomo, um administrador daquilo que Deus me permitiu ter. No momento que ele acha que eu sou suficientemente uma pessoa madura para entender que aquilo que ele quer fazer na minha vida, ele é Senhor, então o Senhor tira para provar a fé. Jó, quando ele exclama isso, quando ele fala que o Senhor Deus deu e o Senhor Deus tirou, e ele ainda fala, bendito seja o nome do Senhor. No capítulo 1 de Jó, versículo 21, está essa frase. Ele está mostrando que o amor não estava condicionado às bênçãos materiais e até mesmo à família que ele tinha. Às vezes, quando aqui eu falo que nós não podemos amar a esposa, o esposo, um filho mais do que amamos a Deus, talvez algumas pessoas possam pensar, fala isso porque nunca experimentou uma perda. Aí você se engana. A minha vida, ela é recheada de perdas. Perdas tamanhas que não existe nada que possa tomar o lugar daquilo que se foi. Mas o Senhor é aquele que preenche o vazio da nossa alma. O Senhor é aquele que nos dá força para passar por momentos de tristeza, de angústia, de lágrimas, vale de angústia. E quando o Senhor, então, estava enraizado em Jó, a compreensão da sabedoria e da soberania de Deus, da sua bondade intrínseca, mesmo que para alguns de nós humanos e até mesmo para Jó, incompreensível em alguns momentos, mas não podemos deixar esses momentos de incompreensão porque são humanos. Faz parte da humanidade também esses momentos. Agora, não podemos deixar esses momentos fazer com que a nossa boca ela comece então a falar coisas contra Deus, a pecar contra Deus. Jó amava a Deus pelo que Deus era. O Senhor, o doador e o que permite a retirada. Mas sempre ele estava dizendo, ele é digno de louvor, porque ele termina dizendo, louvado seja Deus. Amar a Deus pelo que ele é significa reconhecer a sua santidade inabalável, sua justiça perfeita, sua sabedoria insondável e seu amor incondicional e eterno. Quando nós questionamos a Deus, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu perdesse isso, que eu perdesse essa pessoa? Por que o Senhor permitiu que então não tivesse me dado? Alguns de nós menciona desta forma. Estamos pecando contra Deus quando nós falamos desta maneira. E isso, quando nós entendemos, significa contemplar a imensidão do caráter de Deus quando nós entendemos. Esse caráter que se revela justamente na complexidade da criação, na ordem do universo, quando nós olhamos as coisas perfeitamente, um em cada lugar. Lugares perfeitos, nem para lá e nem para cá. A lei da física. Todas as coisas até que a ciência não consegue entender. Porque o núcleo do planeta ele é rígido, mas ele é envolvido por magmas em altas temperaturas e assim vai.
Então a ciência ela não consegue explicar como determinadas coisas podem acontecer. E procura o tempo todo explicações. E essa procura é o que nós também queremos quando o Senhor permite que alguma coisa ou alguém seja retirado da nossa vida. E às vezes Deus está tirando justamente porque Ele quer aquele espaço. Se eu amo mais uma determinada coisa ou pessoa do que amo a Deus, eu corro um certo risco do Senhor tirar este objeto ou esta pessoa, para que Ele possa se aproximar e ser dono daquele espaço na minha vida. Nós temos que, acima de qualquer coisa, entender justamente esse sacrifício redentor de Jesus Cristo. Não amamos apenas o Deus que provê, mas o Pai, não apenas o milagreiro, mas o Deus que nos sustenta pela sua palavra. Quando amamos a Deus pelo que Ele é, a nossa adoração se torna mais pura, menos transacional. Não oramos apenas para obter, mas para nos conectar a Ele. Justamente, nós não louvamos apenas pelo que recebemos, mas por quem Ele é. As Escrituras nos revelam um Deus que é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e nós levamos sorte nisso, e rico em amor leal. O amor de Deus, ele é incondicional para com a nossa vida. Ele é a própria definição do amor, segundo 1 João 4:8. Então, amar a Deus pelo que Ele é amar a própria fonte do amor, a essência da bondade, a personificação da verdade. E essa profundidade de amor nos liberta de frustrações quando as expectativas elas não são atendidas, mas quando o nosso amor está direcionado a Ele. E nos liberta da desilusão quando a vida ela não segue o roteiro que nós traçamos, que nós queremos. Nós aprendemos a entender. Ao invés de nós começarmos então a questionar o caráter de Deus diante da adversidade, nós passamos a confiar em a sua, ou na sua natureza imutável. E isso nós precisamos ter em nós. Nós sabemos que mesmo quando não compreendemos os seus caminhos, Ele permanece Deus. E o seu amor, Ele é constante na nossa vida e um sentimento inabalável para conosco. Que nós então possamos buscar incessantemente esta dimensão de amor nas nossas vidas, onde o nosso afeto por Deus não se baseia nas obras dele na nossa vida. Se nós tivermos um Deus para nós, apenas aquele que pode nos dar, aquele que Ele faz obras de milagres na nossa vida, obras de cura na nossa vida, obras de fazer brotar do nada aquilo que queremos, aquilo que sonhamos. Ele não é um pai, porque um pai ele não dá tudo o que um filho pede. Um pai responsável, ele não coloca um carro nas mãos de um filho com 4, 5 anos, 10 anos, 12 anos. Não. Ele espera o filho amadurecer, ter a idade suficiente, minimamente prevista por lei, para ir entregar um carro nas mãos do seu filho. E Deus, não sei se me faço entender, é mais ou menos desta forma. Ele sonda o nosso caráter. Ele vê a forma com que nós queremos o nosso relacionamento com Ele. Se é pelo que Ele é ou pelo que Ele dá. Pelo que Ele pode ou pelo que Ele representa. Ele é majestade. Ele é um Deus que não depende
de nós, pelo contrário, nós dependemos dele. E que o nosso coração, então, nesta manhã, possa exalar gratidão e louvor, não apenas pelas dádivas que já recebemos e aquelas que ainda teremos, mas pela infinita misericórdia de, incompreensivelmente, por mais que sejamos assim, incompreensivos, então, incompreensivelmente também, nós nunca entenderemos o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele tem um amor extremamente expansivo sobre nós e o quanto esse Deus estende a sua graça, que é favor imerecido, em cima de cada pessoa, por indigna que seja. Que nós então possamos dar glória ao Criador, ao Redentor, ao Deus Pai, ao Deus amoroso, ao Deus provedor, mas também aquele que corrige, aquele que nos coloca em determinadas provas para ver onde é que está o nosso sentimento por Ele. E que nós possamos então nesta manhã aprendermos biblicamente de que não podemos jamais querer apenas receber de alguém que é a fonte da criação, que é a fonte do amor, mas que também é a fonte da justiça. Senhor Jesus, nesta manhã nós oramos. Pai, esta palavra, ela seria até mesmo uma palavra desnecessária se nós formos olhar que praticamente temos a obrigação de te agradecermos todos os dias pela vida, independente, Pai, da forma com que ela esteja se apresentando para nós. O Senhor, ó Deus, eu já ouvi diversas vezes alguém falar que o Senhor não dá uma carga maior do que a nossa força. E eu penso o contrário. O Senhor é a nossa força. E o Senhor, quando nós pensamos que estamos sozinhos, o Senhor está trabalhando em silêncio na nossa vida. Está nos trazendo e colocando aquilo que pensamos ser pensamentos nossos. É o Senhor colocando pensamentos, ó Deus, de inteligência, para que possamos emocionalmente nos equilibrar diante de situações adversas, aprender a esperar, aprender a olhar e aprender a crer que o amanhã é o Senhor que controla. Eu quero te adorar, ó Pai, nesta manhã por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor dá. E que o Senhor possa olhar para dentro de nós e como o Senhor vê todas as coisas, o Senhor possa estender as tuas mãos e nos fazer, Pai, entender que o controle nunca saiu das tuas mãos. Te agradecemos nesta manhã, te louvamos, te glorificamos na beleza da tua santidade e que possamos ter um dia maravilhoso na tua presença. Guarda as nossas vidas do perigo, do mal, das setas, guarda-nos do acidente, do homem sanguinário. Cubra, Pai, a nossa vida, nossa casa, os nossos trabalhos e a nossa família, onde quer que esteja, com o sagrado manto da tua santidade e amor. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade e por mais um dia. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós estaremos aqui amanhã, outra vez, às 7 horas da manhã, no seu programa, começando o seu dia com Deus. Deus abençoe, eu te vejo lá. Até.